No dia 1º de junho de 2025, sirenes de emergência soaram em 5 bases aéreas russas espalhadas por milhares de quilômetros. Bombardeiros estratégicos de Putin estavam em chamas. Drones kamikaze ucranianos surgiram repentinamente do céu e começaram os ataques. 5 importantes bases aéreas espalhadas pelo imenso território russo foram devastadas pelo ataque ucraniano, da Sibéria ao Ártico. Mas havia um problema. Nenhum drone ou míssil havia sido visto ou detectado atravessando a fronteira russa. Não havia nenhum sinal de invasão aérea detectada. Nenhum radar russo havia detectado nenhum alvo aéreo inimigo entrando em território russo, nem alertas do sistema Pantsir ou S-400. No entanto, os aviões estavam explodindo. Em minutos, mais de 40 importantes aeronaves foram destruídas ou severamente danificadas. Uma resposta surgiu. Os drones foram lançados de dentro do próprio território russo. Eles não vieram pelo ar, vieram do asfalto. Caminhões civis cheios de drones kamikaze estavam estacionados há semanas ou até meses ao lado das bases russas, invisíveis aos olhos da segurança russa. Quando a hora do ataque chegou, uma tampa se abriu e os drones foram liberados de forma automática sem nenhum ucraniano por perto. Eles estavam lá o tempo todo, esperando. Os ucranianos conseguiram fazer com que os caminhões não levantassem nenhuma suspeita. E esse foi o maior trunfo da operação. O mundo assistia perplexo ao que logo seria revelado. Uma das mais ousadas e bem-sucedidas operações de inteligência do século XXI. O cavalo de Troia moderno. Mas como a Ucrânia arquitetou todo esse plano? Como eles conseguiram entrar em território russo com caminhões abarrotados, com explosivos, sem serem detectados? A agência de inteligência da Rússia confirmou que os drones FPV ucranianos foram montados em um armazém alugado em Chelyabinsk, Rússia. Depois que as peças chegavam, os técnicos especializados, possivelmente infiltrados ou russos pró-Ucrânia, montaram os drones já dentro dos caminhões e os preparava para o ataque. Para garantir que o ataque ocorresse com confiabilidade e discrição, a Ucrânia precisava de caminhões abastecidos dentro da própria Rússia. Mesmo que alguns caminhões vinham de fora da Rússia, a Ucrânia precisa garantir alguns caminhões dentro da Rússia sem precisar cruzar a fronteira. Se todos os caminhões viessem de fora, haveria um risco considerável de interceptação nas fronteiras. O alerta seria ligado e a vistoria seria mais rígida. Essa foi a genialidade da estratégia: criar uma segunda opção, uma rede interna invisível. Os caminhões utilizados foram especialmente modificados para esconder os drones kamikaze de forma eficiente e discreta. No interior dos veículos foram criados compartimentos ocultos, cobertos por tampas de madeira automáticas no teto que podiam ser abertas remotamente. Esses compartimentos permitiam armazenar os drones, mantendo-os invisíveis e inacessíveis a inspeções comuns. A estrutura interna era reforçada para suportar o peso dos drones e evitar qualquer ruído ou movimento que pudesse denunciar sua presença. Além disso, os caminhões tinham materiais isolantes para abafar sons dos equipamentos eletrônicos. Por fora, os caminhões mantinham uma aparência comum, com pintura padrão e documentação compatível com veículos civis russos, o que ajudava a evitar qualquer suspeita. Este é o modelo de drone que a Ucrânia usou no ataque. Cada um custa $430 e cada bombardeiro russo destruído custa, em média, $100 milhões, dependendo se já estava ou não armado com mísseis. Entre as aeronaves destruídas estavam bombardeiros estratégicos Tu-95 e Tu-22M3, além de um avião de comando A-50. Em termos militares, a Rússia perdeu 34% da força russa de bombardeiros, e o prejuízo dos danos causados por essa ofensiva ultrapassou os $7 bilhões. E para fechar a operação com chave de ouro, os caminhões usados pela Ucrânia na operação secreta explodiram de forma automática, apagando qualquer rastro do funcionamento interno da operação. Se fossem deixados intactos, poderiam cair nas mãos da inteligência russa, revelando detalhes críticos da engenharia por trás da missão e comprometendo futuras ações semelhantes. Ao destruir os veículos, os ucranianos dificultaram enormemente a investigação dos russos.
Quando os militares chegaram aos locais dos lançamentos, encontraram apenas carcaças queimadas, sem pistas evidentes de onde os drones tinham partido ou como haviam sido lançados. Inteligência e surpresa podem ser mais poderosas que força bruta. Esse ataque foi um golpe direto no orgulho e na imagem de segurança que Vladimir Putin tenta manter. A Rússia sempre se apresentou como uma fortaleza impenetrável, com defesas poderosas e controle total sobre seu território. Ver drones ucranianos destruindo aeronaves dentro de bases militares no coração da Rússia, lançados de caminhões camuflados, quebra essa narrativa.